Mas antes de nós irmos, né? Deixa eu ver aqui que eu. Aleluia. Aleluia. Abra a sua Bíblia comigo lá no texto de Lucas, capítulo 8, do 43 ao 48. A gente vai falar um pouco também disso hoje à tarde e à noite. Serão 3 palavras, né? 3 palavras e um ambiente de muita cura e libertação. Eu quero que você esteja, como eu disse ontem, orando. Não pare de orar. Se você tiver que assistir alguma coisa, coloque palavras, vá, pelo menos The Chosen, né? Maratone pelo menos o The Chosen. Mas, assim, se aculture, né? Traga essa cultura, esse ambiente, hoje, amanhã, da presença de Deus. Rejeite qualquer coisa que é mundano, sabe? Quebrante o seu coração, seja cheio do Espírito. E você vai entender um pouquinho disso. Lucas capítulo 8, 43. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos, mas ninguém podia curá-la. Certamente aquilo era uma enfermidade que não tinha cura. Tentaram de tudo, de todos os mecanismos, de todos os meios. Possivelmente, não vamos dizer que era um câncer, a Bíblia não afirma, mas era uma doença que estava fazendo com que ela perdesse vida. Sangue é vida. E ali ela estava se esvaindo, indo embora. E já havia 12 anos, era uma mulher forte, hein? Por 12 anos. Mas ninguém podia curá-la. Quando ele disse que ninguém podia curá-la, eu imagino a diversidade de coisas e situações que ela não deve ter feito. Pessoas que ela procurou, medicação, remédio, tudo, chás. Em suma, falar em chá, deixa eu tomar o meu chazinho. Então, tanta coisa essa mulher procurou. Mas olha o que diz o texto seguinte no 44. Aconteceu que ela chegou por trás de Jesus e tocou somente na borda do seu manto. Você percebe que ela não toca em Jesus, ela toca na orla do seu manto. Possivelmente, ela pode ter tocado no tzitzit, que é uma indumentária que se usa, né? O judeu usa, né? Ou então nos filactérios do manto, que é também uma parte da indumentária da roupa de um judeu. Nós não sabemos, mas ela toca na orla. Eu acredito que tenha sido no tzitzit ou então nos filactérios do manto. E ao tocar na orla, ou na borda do seu manto, imediatamente a hemorragia cessou. É interessante porque tem coisas pequenas às vezes nos textos que a gente não consegue mensurar. Ela não toca fisicamente em Jesus, ela toca na borda do seu manto. Nós sabemos que na Bíblia o manto fala de autoridade. E quando alguém vive uma vida perversa, a palavra de Deus diz que até a roupa do pecado tem que ser queimada. Mas aqui nós vemos um caso raro de alguém que toca em um manto. E imediatamente a hemorragia cessou. Agora, uma coisa que nós devemos analisar é a pergunta que é feita logo em seguida. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Porque todos negavam. Eu imagino, alguém tocou, alguém. Olha, tudo em Jesus é perfeito. Bom, alguém toca, ele sente que alguém tocou. Todos estavam tocando, mas por que a pergunta? Por que a pergunta? Irmãos, eu vejo que eu quero explicar isso melhor hoje à tarde. A palavra que eu ouvi do Derek Prince, né, essa semana, me empolgou, me deixou assim, bem pensativo. Nessa palavra, o Derek Prince diz que ele estava orando por uma jovem que tinha um problema muito sério, incurável, e ela nunca foi curada. E ela foi para ele perguntando
E ali ele ficou desesperado, porque ele orou e realmente ela não foi curada. E ele disse que era um caso muito raro. E ele começou a orar e de repente a esposa dele recebeu uma palavra de conhecimento. Roque, olha só, Roque. E ele entendeu na hora. Ele entendeu que a alma dela estava aprisionada porque essa jovem, ela era fascinada por rock. Eu não sei aqui quantos foram, eu acho que o Matos foi, né? Pelo menos eu acho, um pouquinho. Eu também. Eu não gostava daquele heavy metal pesado, assim. Era um heavy metal mais de balada, né? A galera aí da época do Scorpion, né? AC/DC, Iron Maiden. Então a gente sabia que tudo aquilo ali era, hoje a gente sabe que aquilo era satânico e diabólico demais. Eu contei há muitos anos atrás uma experiência de um amigo meu, que eu não vou contar por conta da hora, mas que se libertou disso por conta de algo muito sério que aconteceu com ele. Era apaixonado por rock. Você tem noção, ele tinha amigos dos Estados Unidos na época dos LPs, que mandava para ele antes de chegar no Brasil. Bom, e aí ele começou a quebrar essas cadeias de intimidação. Foi uma porta, foi algo que prendeu aquela mulher. A alma dela estava ainda presa a essa questão. A cura não vinha, por quê? Porque a alma dela tinha ainda algumas situações. Então eu percebo, e a gente vai falar mais sobre isso, que não só alguns, eu também, nós precisamos nos libertarmos de algumas coisas na nossa alma, para podermos receber uma cura total. Amém? Mas eu vou explicar isso melhor hoje à tarde. Não falte. Olha, conselho, chega em casa, resolve o que você tiver que resolver. Sabe, faz as compras que tiver que fazer. Almoça, faz aquele almoço gostoso, quebra o teu jejum. Sabe, vai dormir. Não fica inventando coisa, né? Toma um chazinho de camomila com louro, que é joia para dormir, tá certo? E aí vai dormir um pouquinho, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer o extraordinário hoje e amanhã, especialmente hoje, que teremos mais tempo, amém? Bom, mas quando ele quebra aquela cadeia de intimidação na vida daquela jovem, e ele repreende um espírito ali, né, sai, e aquela jovem recebe instantaneamente a cura. E tiveram outras situações que eu vou explicar hoje à tarde. Bom, mas quando ele diz, quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Porque todos negavam, imagina, alguém me tocou, alguém me tocou. Agora, olha para o seu irmão e diz assim para ele, Jesus sabia, e ele sentiu, que alguém tocou. Será que ele não sabia quem era? O que é que você acha? Com certeza. Com certeza Jesus sabia quem tinha tocado nele. Agora, por que a pergunta proposital? Aí Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Próximo. Jesus, porém, disse, não, alguém me tocou, pois sei que de mim saiu poder. Não foi um toque qualquer. E aí eu quero deixar vocês assim, pensativos para hoje à tarde. Não foi um toque qualquer. E essa é a diferença. Existem maneiras de tocar em Deus. Existem formas de tocar no Senhor. Todos tocavam. Mas o toque daquela mulher foi um toque diferente. Não foi um toque qualquer. Eu não tenho dúvida nenhuma do que eu estou te dizendo agora. Que o toque daquela mulher, eu posso chamar de o toque da fé. O toque da fé. E agora eu quero, assim, de certa forma, dizer para você que eu e você também estamos tocando com fé. Por quê? Porque não foi fácil acordar hoje de manhã, amém? Mas nós temos fé e por isso nós estamos aqui. Você tem negado muitas coisas. Isso chama-se fé. Não tem como viver uma vida comum que não seja, sabe, vista por Deus. Mas os que vivem pela fé, esses tocam em Deus. Não é fácil. O nível de pressão que nós muitas vezes vivemos, né? Eu ouvi o seu áudio, mas vamos conversar pessoalmente. Sabe, não é fácil.
o nível de angústia e de agruras que vem sobre a nossa alma, as ações de demônios, as ações de espíritos imundos, as retaliações que vêm. Irmão, se tem uma coisa que pesa na vida de quem é líder, são as retaliações. A maioria de vocês sabem disso. Ministrar na vida do povo, ministrar na vida das pessoas. Sabe, você acha que o diabo vai gostar? Não vai. Satanás não está feliz em que você se levante, convide alguém para estar na igreja, ou que se preocupe com alguém. Porque é que a maioria não quer isso? Porque se acovardam, se apequenam, porque vivem para este mundo. Mas quando você é alguém que vive pela fé, o seu toque em Deus é um toque diferenciado. Quando ele pergunta, alguém me tocou, é porque ele sente, sabe? Eu quero fazer uma alegoria, lógico que não é a mesma coisa, mas eu não tenho dúvida nenhuma do que eu estou te falando. No Gênesis havia toda uma conexão de Deus com o homem através da natureza. Os animais não são o que são hoje, as árvores, tudo estava muito conectado. O diabo não é otário, né? Ele é muito espertinho, não queremos estimá-lo nem subestimá-lo. Alguém assistiu aqui aquele filme Avatar? Quem assistiu o Avatar? Você sabia que é mais ou menos aquilo mesmo? Tudo estava conectado. Inclusive, eles usam algumas expressões espirituais pesadíssimas naquele filme. Vocês lembram daquela árvore que conectava tudo no filme? A conexão que eles tinham com os animais, o cara pegava ali, conectava, né? Com aqueles seres alados, né? Eles escolhiam pela conexão. Adão estava conectado a tudo no Éden. Havia uma conexão sobrenatural, poderosa. O homem, ele se relacionava de uma forma, eu imagino Adão chamando as aves, chamando os animais. Havia toda uma conexão, aquilo é perdido, porque Deus está conectado a tudo. Agora, quem assistiu aqui, pelo menos umas 2 ou 3 séries dos X-Men, com o Dr. Xavier, vocês lembram qual era a ideia? Criar uma máquina onde o cara pudesse estar conectado a todos os X-Men do mundo inteiro, né? Os que tivessem superpoderes. O diabo não brinca de ser diabo. Nós também, como filhos de Deus, devemos estar conectados a Deus. Por isso que naquele dia, nunca esqueçam disso, eu sempre ensino isso. 3 coisas, já dizia o Dr. Russell Shedd, né? Grande teólogo americano que ficou no Brasil por décadas e foi um instrumento de Deus para abençoar a nação brasileira. Tem até uma Bíblia, né? A Bíblia Shedd, foi toda compilada por ele. Um cara extraordinário. Ele esteve aqui na cidade uma vez, eu não tive, não deu para ir ouvi-lo, né? Mas, inclusive, alguém me contou que ao sair dos Estados Unidos e vindo aqui diretamente para a cidade, sobrevoando todo o Atlântico, ele viu massas de nuvens pesadíssimas, de chuvas. Inclusive o piloto falou, disse, olha, essas chuvas todas estão caindo aqui no oceano. E ele ficou ali, na hora o Espírito Santo falou com o Dr. Shedd, disse, você sabia que essas águas não eram para cair aqui? Ele se assustou. Olha a intimidade desse homem com Deus. Ele vendo aquela massa de água caindo ali no oceano, já chegando no Brasil, e vem pela região norte e pinga aqui no Nordeste. Foi quando Deus disse para ele, a idolatria do povo nordestino me impede de abençoar a terra. Demônios têm autoridades territoriais para segurarem as nuvens. Eu nunca esqueci disso. Mas também nunca esqueci uma nobre lição que ele entregou ao corpo de Cristo. Dr. Shedd, como um dos maiores teólogos deste mundo, disse que a humanidade será julgada em 3 níveis. A primeira delas
quem tem Bíblia, pegue sua Bíblia. Quem tem celular, pegue o seu celular. O meu já está na Bíblia. Fala assim: essa é a primeira, a Bíblia. A humanidade será julgada pela palavra de Deus. Ah, mas eu não conhecia. Mas você já deve. Alguém deve ter ouvido falar pelo menos de um salmo, de alguma coisa, não tem como. A Bíblia será um instrumento principal para julgar, porque nela está contido todos os princípios de vida, de leis, de estatutos, de ordenanças de como se deve andar na presença de Deus. Esse é o primeiro elemento que vai ser utilizado no julgamento da humanidade. Perdão, gente, eu errei. O primeiro, na verdade, olhe para o irmão e diga assim: é o próprio Deus. Ninguém vai poder dizer: eu não conhecia Deus, porque o ser humano sabe que existe um ser superior, embora ele possa buscá-lo em outras fontes, como o budismo, o shintoísmo, o islamismo, né? E tantos ismos. A presença de Deus será o principal elemento, é lógico. O próprio Deus vai se revelar, dizia o Dr. Russell Shedd. E muitos vão dizer: mas eu não sabia da sua existência. Problema seu, mas eu estava ali. A própria natureza falava de mim. Ninguém será indesculpável quanto a isso. Aí sim, o segundo item que ele diz que será utilizado será a Bíblia, a inerrante palavra de Deus. E o terceiro, esse não tem jeito. Esse é um problema para mim e para você. Alguns já sabem, né? Quem sabe qual será o terceiro? Fica de pé quem sabe, só para ver se vocês assimilaram mesmo. Uau! Sabe, Felipe, qual é? A consciência. Pode sentar. Anote isso para nunca mais você esquecer. Deus, a Bíblia e a lei da sua consciência. Quem aqui sabe quando está fazendo alguma coisa certa? Certa mesmo. Seja o que for, estudar, relacionar com o pai, quem sabe quando está fazendo alguma coisa certa? E quem sabe quando está fazendo alguma coisa errada? Até as nossas criancinhas, né? Sabem disso. O que foi que você fez? Não, papai, eu não fiz nada. Não sabe nem falar direito a coisinha. Não, 3 aninhos, 2 anos, não fiz nada, né? A senhora vai bater, né? Vou bater. Já sabe o que fez, então merece pisa. Então, a consciência, por isso eu digo para vocês, e para mim também, vamos viver de forma que a nossa consciência esteja livre. Amém? Eu sei que é complicadíssimo isso, mas a lei da consciência, ninguém será indesculpável diante de Deus. E quando ele faz essa pergunta à mulher, na verdade a multidão, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude, um poder divino que foi ativado pela fé. Como foi dito ontem na ministração, não pare de orar. Ah, não veio a cura, não pare de orar. Ah, mas não aconteceu um milagre, não pare de orar. Pedi e dá-se-vos, buscar e bater e aquele que pede, que busca, e aquele que bate, a porta ser-lhe-á aberta. A gente fala sobre isso, né? Eles são privilegiados porque vão vir 2 vezes e à tarde com mais profundidade. Jesus sente que a virtude sai dele. E há uma distinção de toques. O toque da mulher e o toque daqueles que só tocaram fisicamente. Ela não toca de uma forma qualquer. E aí é onde eu entro no mérito de que Deus se agrada quando nós tocamos espiritualmente. Diga assim para o irmão: o toque espiritual revela o muito da fé e da intimidade que queremos ter com Deus. Uau! Então, esse não foi um toque qualquer, foi um toque diferenciado. Mas o elemento fé, que eu vou falar sobre isso à tarde, ele é o principal catalisador para esse toque. E nós sabemos o que é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não enxergamos. E a gente vai falar mais sobre isso. É fato que Deus ele tem uma vontade própria. É o único ser, né? Porque se a gente tiver vontade própria, vem demônio próprio também. Nós devemos estar na vontade de Deus.
Conselho, não fique na sua vontade, fique na vontade de Deus. Então, finalizando, a mulher, ao ver que não conseguiria passar despercebida, agora olhe que coisa interessante. Pensa comigo, por que é que ela não se revelou no primeiro instante que ele perguntou? O que você acha? Tem muitas respostas para isso. Muitas. Ela veio o quê? A resposta já está aqui, uma delas, né? Ela veio o quê? Então olhe para o seu irmão e diga, a primeira, ela teve medo. Eu não vou dizer assim, aquele medo tipo, sabe o medo de pavor? O medo de pavor não é legal, mas eu chamo isso de temor, aquele santo temor. Quando você tem temor a Deus, sabe, você não vai fazer qualquer besteira. Então no coração dela havia um temor, tipo assim, poxa, por que ele está perguntando? Por que ele está perguntando? Olhe para o irmão e diga assim, Jesus sabia o que ela tinha feito no verão passado. Eu sei o que você fez no verão passado. Eu não tenho dúvida do que eu vou te dizer, embora a Bíblia não afirme, mas pelo estilo de vida que ela vivia, pela forma da enfermidade, com certeza não era uma vida comum. Ela deveria ter feito muita coisa ruim, como eu e você, mas a graça extensiva, e Jesus ainda não tinha morrido, né? Jesus ainda não tinha morrido, e mesmo assim, quando ela toca, é necessário fazer um caminho de volta. Aí ela tremendo. Agora, isso é que é extraordinário, né? Olha a atitude da mulher. Ela não só treme, ela se ajoelha. Sabe por que muitas vezes nós não extraímos coisas positivas de Deus? Olha para o irmão e diga assim: orgulho, disfarçado de muitas coisas. À tarde a gente vai falar mais sobre isso. Por enquanto a gente fica por aqui. Prostrou-se. A atitude de se humilhar revela por que é que ela extraiu virtude. Não tem como extrair virtude de Deus se nós ainda temos uma natureza orgulhosa, arrogante, rebelde, independente. Nós queremos acertar as coisas na nossa vida, na nossa casa, no nosso casamento, mas o orgulho sempre se levanta. É ou não é? É. Eu sempre digo que você é um marido melhor, um filho melhor, um pai melhor, mas de vez em quando, novamente, se levanta o orgulho. Me chateio com alguma coisa, fica abusado. Orgulho, 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 orgulho. Mas o que é que ela faz? Ela veio, mesmo por isso que você não pode parar. Não pare. Ela toca, ela sente na hora, ela estava sangrando. Ela para, ela sentiu no corpo dela. É igual quando você está com alguma dor, você toma uma medicação, aí aquilo vai desaparecendo, bate uma alegria, não é verdade? Caramba, está melhorando, não estou sentindo mais a dor. De repente, quando passa a dor, também você esquece. Ela veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença, a Bíblia faz questão de enumerar, na presença de todo mundo. Fala assim para o irmão: ninguém que tocou fez isso, mas ela fez. Contou porque tinha tocado nele. Rapaz, eu imagino. Você vai entender isso melhor à tarde, porque na lei mosaica, uma mulher como ela deveria estar distante das pessoas. Fluxo de sangue, perda de vida. Às vezes nós não estamos perdendo o sangue biológico, mas estamos nos esvaindo da nossa alma, perdendo muito de Deus, a nossa alma se esvai. A dor da alma. Deixa eu te dar um conselho de alguém que já fez isso muitas vezes. Tranca-se no teu quarto. Houve uma vez na minha vida em que eu tive que fazer isso por 3 dias. Eu me tranquei.
Olhei para minha esposa e disse: não atendo o telefone, não estou para ninguém. Somente uma botija com água, só saía para pegar água e voltar. 3 dias depois, ele se revela de uma forma sobrenatural. E eu pude, pela misericórdia dele, extrair virtude. Mas eu precisava ficar ali 3 dias e 3 noites naquele quarto, clamando, chorando, porque a minha alma estava cansada. Eu não suportava mais. Foi interessante porque eu já tinha esquecido disso alguns anos atrás. E teve uma noite, né, que o diabo se meteu a besta a querer novamente trazer esse tipo de sentimento. Foi uma guerra, 3 e pouca da manhã até 5. Eu disse: eu não admito, aquilo que passou, passou. Eu tenho vida e vida em abundância. Por isso nós devemos estar sempre nos humilhando, porque quando a gente para de se humilhar, é um perigo. Pode ser que o fluxo de sangue volte, não da forma biológica, mas espiritual. A dor da alma. Mas a gente fala mais sobre isso à tarde. Ela conta, e aí, à tarde, a gente vai esmiuçar. Ela contou porque tinha tocado nele. Não sei se ela confessou, quantas transas ela teve, sei lá. Quanto pecado ela cometeu, não sei. Quantas situações imorais ela viveu. Mas eu imagino, olhando para Jesus, prostrada, o povo tudo ali, sabe? Quando você decide se humilhar diante de Deus, e você não esconde o seu coração, a cura vem mais rapidamente, ela brota. Como fora instantaneamente curada. E aí o 48. Então ele lhe disse: filha, rapaz, tudo em Deus é perfeito. Olha como ele trata. Filha, filha, nós somos filhos. Se antes dele ir para a cruz, chamou aquela mulher de filha, imagina depois que o sangue foi derramado no Calvário, amém? Você e eu, nós somos filhos e filhas. Filha, a sua fé curou você. Vá em paz. Ou seja, você não deve mais nada. Você não deve mais nada. Entenda isso. Quando você tem essa atitude de se humilhar, de viver uma vida tranquila, vá em paz. O problema é que a nossa alma é muito agitada. Nós temos uma alma muito agitada. A nossa régua de medir as pessoas é terrível. Nós medimos demais as pessoas. Mas eu vou deixar para falar isso à tarde, né? Nós temos uma reguinha de medir que é uma... Perdemos bênçãos e bênçãos incontáveis. Sabe por quê? Nossa régua de medir. Nos achamos muito. Nós somos demais. Eu sempre digo nas minhas orações: se Paulo era o esterco do mundo, cocô do mundo, o que ele estava dizendo isso? E eu, Deus, o que eu sou? Se Paulo disse, aí quando você mede demais as pessoas, quando sua régua de medir é muito alta, quando o seu achismo, quando eu acho, eu deduzo, acabou, você já era. Você não vai extrair muita coisa de Deus. Você não vai. Eu sempre ensinei aos meus filhos, ensinei a minha filha e ensino o Daniel. Daniel, você tem 2 formas de aprender na vida: ou com sofrimento, ou com sabedoria. Olhe para o seu irmão e diga assim: ou nós aprenderemos sofrendo, ou com sabedoria. Você decide. Amém? Pai, muito obrigado por essa manhã, pelo que o Senhor ainda vai fazer. Nos abençoe agora, abençoe os teus filhos, abençoe aqueles que tiveram essa fome de estarem aqui nessa manhã, extraindo de ti virtude. Sabemos que virtude foi derramada sobre nós. Nós só enxergaremos isso daqui a alguns meses, até alguns anos. Alguns enxergarão instantaneamente. Nós extraímos virtudes. A nossa relação contigo, Pai, é uma relação fundamentada simplesmente em te amar como Pai.
tira do nosso coração tudo que nos impede de uma relação de filhos. Nos abençoe agora o retorno dos nossos lares, ainda nos dando um dia cheio da tua presença, em nome de Jesus. Amém? Querido, só nos perdoe não poder te atender, não